Queremos compartilhar a palavra de Deus nessa noite, trazendo para nós uma dimensão daquilo que Deus tem revelado aos nossos corações, aquilo que realmente tem como prioridade de Deus as nossas vidas. Tem um assunto que está incomodando não só a mim, mas muitos pastores, muitos líderes, muitos teólogos no dia de hoje. Esse assunto é um assunto antigo, mas é novo também. Esse assunto chama-se igreja. O que é igreja? Nós, cada vez mais que passando o tempo, cada vez mais passando realmente o período em que vivemos, o período atual, nós pensamos e perguntamos: o que é igreja? Nós frequentamos uma igreja, nós temos uma comunhão uns com os outros, mas a pergunta continua: o que é igreja? A pergunta continua: qual é a missão da igreja? A pergunta continua: como posso ser uma igreja eficaz? Qual é realmente o papel da igreja? O que faz a igreja ser igreja? Ser igreja realmente. É sobre isso que eu quero vos falar nesta noite. Nós vivemos num período pós-moderno. Vocês sabem disso. Esse período pós-moderno é um período humanista. E esse período humanista leva a pessoa, muitas vezes, ao egoísmo. E esse egoísmo leva a pessoa à busca do hedonismo, que é culto ao prazer. Esse é o contexto do século em que vivemos. E aí a pergunta é: o que é igreja nesse mundo, nesse contexto de pós-modernidade? Qual é a resposta da igreja? O que o mundo espera da igreja? Qual é a essência que eu preciso ter para dar resposta a esse mundo que espera de mim? Como eu posso fazer? Recentemente, agora, foi essa semana, recebi um livro da Editora Vida, do nosso irmão Russell Shedd, e ele está escrevendo um livro exatamente sobre isso: a igreja e a justiça social. Como está a igreja em relação à justiça social? O que é a igreja? É só o transcendente, como muitas vezes procuramos viver? Ou a igreja é algo prático, que atende à necessidade do outro? Às vezes a igreja fica só no social, esquece o sobrenatural. Ou às vezes fica só no sobrenatural e esquece o que é social. Como estender as mãos aos outros? E aí que fica a pergunta: o que é a igreja? Qual é a resposta da igreja? O que devemos fazer como igreja? Ao massacre da Síria, que agora está acontecendo, inclusive várias igrejas metodistas e metodista livre lá estão envolvidas nesse massacre que houve. E nós perguntamos: o que é a igreja? O que a igreja faz sobre isso? Qual é o papel da igreja? Qual é o grito da igreja? Como podemos fazer? E essa pergunta está incomodando o meu coração. Não tenho resposta para ela, mas eu vejo esse contexto baseado em Atos 17:30. Abra comigo, por favor. Esse texto em Atos 17:30 é uma base que Jesus nos leva a pensar. Atos 17:30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Eu quero ficar nessa frase: mas ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Quando, certa vez, 5 cegos, mais ou menos 4 a 5 cegos, queriam conhecer um elefante. Então alguém levou-os ao zoológico, e ali apresentou um elefante. Um deles segurou na pata do elefante e dizia assim: já sei, elefante é como um grande tronco de árvore. O outro estava apalpando o dorso do elefante. Ele disse: não, rapaz, o elefante é como se fosse um grande paredão. O outro estava segurando a tromba do elefante e disse: vocês estão enganados, não sei que animal vocês estão segurando, mas elefante é como se fosse uma grande cobra. E ele disse: todos vocês estão enganados. Esse estava segurando o rabo do elefante. Ele disse: elefante é como se fosse uma corda fina. Em outras palavras,
todos eles tinham uma dimensão do elefante, mas não total. Todos nós temos uma dimensão de igreja. Se eu perguntar a você o que é igreja para você, vai dizer: igreja é onde eu congrego, igreja é corpo de Cristo, igreja é onde eu tenho comunhão, igreja é onde eu vou todo domingo, igreja é onde eu me sinto bem, igreja é onde eu sou acolhido. Mas continua a pergunta: o que é realmente igreja? Eu quero afirmar para você dizendo que igreja é comunidade terapêutica. Começa por aí. O que eu quero dizer quando eu digo que igreja é comunidade terapêutica? Igreja é o lugar aonde as pessoas são aceitas. Igreja é o lugar onde as pessoas são curadas. Igreja é o lugar onde as pessoas são amparadas. Igreja é o lugar onde as pessoas vão conhecer melhor a si mesmo e melhor a Deus. E estava vendo uma fita agora à tarde que o pregador dizia que igreja é onde você vive tamanha comunhão com Deus, em todos os aspectos, social e espiritual, e convida as pessoas para virem, que quando entrar no seu meio, quando se envolverem com você, elas vão ter um encontro direto com Deus. Epa, como pode as pessoas entrarem nessa igreja e você dizer para ela: você venha no nosso meio, que você vai ter um encontro direto com Deus. As pessoas passam a ver Deus em minha vida, passam a ver Deus em sua vida, e a principal maneira de poder você representar Deus começa com arrependimento. Pastor, mas eu já sou cristão há muito tempo. Quando eu falo em arrependimento, não estou falando para crente só, ou não crente só. Eu estou falando para todos. Todos os homens, já conhecendo ou não a Deus, precisa de ter arrependimento, porque a nossa vida constante tem que nos levar a um arrependimento dos nossos atos diante de Deus. E nossos atos, no sentido de arrependido diante de Deus, nos leva a submeter a sua vontade. Igreja é submissão à vontade soberana de Deus. Quer ver? Quando Jesus subiu aos céus, antes de subir aos céus, depois de ressurreto, Ele deixou para nós o que nós chamamos de a grande comissão, que está em Mateus 28, de 18 a 20, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ser igreja, eu posso sintetizar, é cumprir a grande comissão. É fazer discípulo. Agora, fazer discípulo já vai uma outra dimensão. Eu preciso ter uma vida de arrependimento, eu preciso ter uma vida de consagração, para que a minha vida possa ser uma vida eficaz no discipulado. E aí eu quero conversar com você um pouco sobre essa questão de discipulado. Aliás, quando Jesus estava aqui entre nós, existia uma multidão que estava ao redor de Jesus sempre. Dentro da multidão, existia 1.500 pessoas que estavam ao redor de Jesus, periodicamente, curiosos para ver o que Jesus fazia. Dentro da multidão de 1.500, tinha um círculo de 500 pessoas que já eram discípulos de Jesus, já procuravam servir a Jesus, já entendiam Jesus e tinha a sua palavra como verdade em seus corações. Dentro do grupo de 500, tinha um grupo de 120, que estavam inclusive no dia de Pentecostes, em oração, e foram cheios do Espírito Santo, juntamente com quase 3.000 que se converteram. Dentro do grupo de 120, existia o grupo de 12, o qual Jesus, depois de oração e jejum, os escolheu para serem a base da igreja. A base da igreja. Começa aqui a coisa a complicar.
Quando eu começo a olhar o ministério de Jesus, eu vejo um ministério transcendente, divino, soberano, ministério de devoção, mas eu vejo um ministério também de ação social, um ministério que estendeu a todo o homem. Jesus não desprezou ninguém, Jesus atendeu a todos, Jesus se dedicou ao mais humilde, não tinha ninguém que pudesse fazer ou ser excluído do seu contexto. Jesus ama-nos e ama a todos. É esse o primeiro princípio quando Ele quer que façamos discípulos. É para isso que Ele nos escolheu. Daí, dentro do grupo de 12, temos o grupo de 3, Pedro, Tiago e João, que eram mais allegados a Jesus. Quando Jesus foi ressuscitar uma menina, Ele levou Pedro, Tiago e João. Quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, quem estava com Ele? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus estava no Getsemane, angustiado com a cruz que viria, Ele levou consigo os 12, mas mais para frente do jardim da oração, Ele levou Pedro, Tiago e João. Os 3, 12, 3, mas dentro do grupo de 3, existia o grupo de 1, que era João, o discípulo amado. O que faz pensar? Será que haveria preferidos no grupo de Jesus? O que havia, gente, é sensibilidade, fidelidade, num coração arrependido e totalmente voltados para Deus. À medida que eu vou conhecendo Deus, eu vou parecendo com Jesus. À medida que eu vou desenvolvendo minha vida espiritual, à medida que eu vou desenvolvendo o meu conhecimento e minha vontade de servir ao Senhor, eu vou tendo em minha vida cada vez mais o caráter de Cristo, dia a dia. E aí eu quero fazer uma diferença com vocês entre seguidor e discípulo. Primeiramente, você vai dizer agora quem você é. Do grupo que está diante de Deus, você vai se colocar agora. Primeiramente, o seguidor, ele espera pães e peixes. Ele espera ser alimentado. Ele espera dá um trabalho terrível, né, pastor? Alimentar um seguidor apenas. Ele quer ser alimentado. Muito bom, está interessante. Mas o discípulo é um pescador. O discípulo não precisa e não espera ser alimentado. Ele vai buscar alimento para alimentar outros. Segundo, o seguidor luta por crescer. O seguidor tem uma luta consigo mesmo, uma luta com a carne, uma luta porque ele nunca tem opinião própria. Ele está sempre buscando os outros condições para crescer. Mas o discípulo luta por reproduzir. O discípulo já está diante de Deus, já está com o coração arrependido, ele já tem a graça de Deus sobre si. Ele luta por reproduzir, por levar mais pessoas a crescer diante de Deus. O seguidor se ganha. Eu consigo com seguidores, mas o discípulo se faz. O discípulo se faz. Você leva tempo para fazer discípulo. Fazer discípulo é o caminhar diariamente, levando a pessoa a viver com Jesus como você vive. É fazer-se exemplo para aqueles que você está discipulando. Em tudo, Ele quer ver Cristo em sua vida. Quarto, o seguidor gosta do afago. Ele gosta de ser afagado, de ser acariciado, de ser elogiado, de ser homenageado. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O discípulo sabe o que é servir. O seguidor entrega parte dos seus desejos. O discípulo entrega a sua vida. O seguidor, ele busca Deus apenas para objetivos pessoais. Ele quer tirar proveito daquilo que lhe oferece sobre coisas espirituais. E no mundo de hoje, infelizmente, está assim. Pessoas que vêm a Cristo como seguidores, como aquela multidão que seguia Jesus, interessado nos pães e nos peixes, interessado naquilo que Jesus pode dar, interessado em ter algum proveito do que Jesus poderia fazer. Mas dentre esses discípulos, graças a Deus, existiam pessoas que eram discípulos e não só
seguidores. Outra coisa, o seguidor espera que lhe apontem a tarefa. O seguidor fica esperando que alguém mande o que fazer. O discípulo é solícito em tomar a responsabilidade. O discípulo ele tem consciência do que ele precisa. Ele apenas toma sobre si a responsabilidade e faz sem que alguém o mande fazer. Ele sabe, ele tem em si a comunhão com Deus, ele tem em si o arrependimento próprio em Cristo Jesus, ele tem em si o caráter de Cristo, ele tem em si a iluminação do Espírito. Então ele faz segundo aquilo que ele conhece, porque ele é discípulo, não é seguidor. Ele conhece o Mestre, ele segue o Mestre. Outra coisa, o seguidor quase sempre murmura e reclama. O culto não foi bem assim, o pastor hoje não estava inspirado, realmente, olha, não fui bem entendido, durante a semana ninguém me visita. Não é assim? Dá um trabalho, mas o discípulo obedece e nega a si mesmo. O discípulo não reclama porque não é visitado, ele vai visitar. O discípulo não procura seu bom aconchego, ele vai fazer existir. Outra coisa, o seguidor reclama que o visite, como falamos, o discípulo visita, o seguidor vale porque soma, o discípulo vale porque multiplica, o seguidor vale porque soma. Temos muitos seguidores, que bacana, que bom, mas o discípulo vale muito mais porque ele multiplica, ele faz discípulos, pessoas que pareçam com Cristo. Aliás, uma definição de discipulado é uma comunhão que temos uns para com os outros, aonde um discípulo mais maduro ajuda outro discípulo de Cristo a se aproximar mais dele e assim reproduzir. É um relacionamento comprometido, aonde o discípulo mais maduro ajuda outro discípulo de Cristo a se aproximar mais dele e assim reproduzir. Eu não sei quantos membros tem essa igreja, mas vamos supor que, vou chutar aqui, 180 membros, 140 membros, por aí. Vamos botar 200 membros. Já pensou se 200 membros, durante um ano, dizem, eu vou fazer um discípulo? E não é difícil, não é impossível. Quantos membros teria no final, reverendo? 400, em um ano. E se no outro ano, os 400 dizem, eu vou fazer esse ano um discípulo, quando teríamos? 800. Porque discipulado é multiplicador, não é evangelismo simplesmente de multidões, é multiplicador, e multiplica pessoas com caráter, multiplica pessoas arrependidas, multiplica pessoas conscientemente discípulas de Cristo, conscientemente com caráter de Cristo. Mas continuamos, o seguidor vale porque soma, o discípulo vale porque multiplica, o seguidor sonha com a igreja ideal, sonha, aliás, qual é a igreja ideal? Um pastor pregou certa vez uma mensagem, e no início eu achei bacana a mensagem, mas depois comecei a avaliar aquela mensagem, e não é bem por aí. Ele disse, a igreja dos meus sonhos, e fez uma pregação muito bonita, sobre a igreja dos sonhos dele. Eu disse, a igreja tem que ser do sonho de Cristo. Cristo já sonhou, já desenhou a igreja. Eu tenho que sonhar os sonhos de Cristo, eu tenho que viver o que vive Cristo, eu tenho que fazer aquilo que Ele faz, eu tenho que viver João 5, 19 e 20, que diz assim, o Filho nada faz, a não ser aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que o Pai faz, o Filho também faz, porque o Pai ao Filho se revela. Isso é discipulado, isso é multiplicação, isso é sonhar com a igreja, é se aproximar de Cristo e fazer o que Ele está fazendo. Não precisamos inventar a roda, não precisamos criar uma nova igreja, é só nos espelhar na igreja primitiva, é só buscar viver o que Deus estabeleceu para nós como igreja, é só conhecer a palavra, estabelecer esse princípio da igreja. Igreja é comunhão, igreja é solidariedade, igreja é unção, igreja é reverência, igreja é arrependimento, igreja é viver
como Jesus. Igreja é o corpo de Cristo. O seguidor sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer a igreja real. O discípulo não tem ilusão, ele tem consciência que a igreja que Jesus deixou não precisa ser melhorada, precisa ser divulgada, expressada, vivida a cada dia. O seguidor diz: que bonito, gosta de aplaudir tudo. O discípulo diz: eis-me aqui, eis-me aqui. O seguidor espera por um avivamento na igreja. Aliás, nós precisamos de um avivamento. Nós temos que mudar o tom. Alguém disse essa semana, a igreja tem que parar. Não é momento da igreja estar louvando, exaltando e dançando. O momento da igreja é triste. O momento da igreja no Brasil, principalmente, é triste. É momento de prostrar o rosto em terra e clamar a misericórdia do Senhor. O que temos visto no meio da igreja não é igreja. É um quinto evangelho, como diz Russell Shedd. É uma outra coisa, é um corpo estranho. São conceitos, são atitudes, são verdades que não são verdades bíblicas. E esse tipo de igreja busca avivamento, mas no Brasil ainda não tem um avivamento. O Brasil tem um grande movimento evangélico, com alguns lampejos de avivamento, mas está longe de ser avivamento. Por quê? Quais são as características de um avivamento? Em primeiro lugar, avivamento tem como prioridade, com principal característica, a busca incessante do Senhor. Em segundo lugar, avivamento tem como preponderância um desejo muito grande de estudar a Bíblia, que é o contrário da igreja hoje. Eu sou o diretor do seminário, e eu sei qual é a luta para a igreja estudar, para os líderes, inclusive, estudarem a Bíblia. E sem conhecimento da palavra, sem conhecimento da teologia, nós não vamos a lugar nenhum. Todo avivamento na história da igreja aconteceu quando a igreja descobriu a palavra. Lá em Gênesis, lá no início da igreja primitiva, quando, lá em Atos 2, 42, 47, diz que o povo vivia na comunhão, nos ensinos dos apóstolos, ou seja, no estudo constante da verdade que vinha do Senhor. Sem estudo da palavra não tem avivamento, não tem igreja. Por quê? O seguidor espera um grande avivamento na igreja. O discípulo é parte do avivamento. O discípulo, ele se envolve, ele se gasta para que acontecer. Ele fica só pedindo: ó Deus, traga avivamento. E diz: Senhor, eu quero me gastar para que esse avivamento aconteça. O que tenho que fazer, Senhor? Ele se prostra, ele clama, ele busca o Senhor. No momento, a ênfase sobre o Evangelho está na Coreia. E na Coreia, Deus tem feito coisa grandiosa lá, continua fazendo, há muito tempo já. E uma das coisas que está acontecendo na Coreia, que provocou o avivamento, é a busca do Senhor em oração e o estudo constante da palavra. Só isso. A busca em oração e o constante estudo da palavra. Aliás, o líder de uma grande igreja, a igreja de Willow Creek, uma das maiores igrejas do mundo, tem 90 denominações debaixo do seu chapéu. O líder, Bill Hybel, ele estava no congresso do Summit, com 1.800 líderes ou mais, que sempre anualmente tem esse congresso, e ele mandou fazer uma avaliação das suas igrejas, da igreja do Willow Creek e as suas afiliados. E essa avaliação foi feita, e o seu pastor que fez a avaliação escreveu um livro sobre isso. E ele ficou muito contente com o que foi feito, ficou muito contente com o livro e com o resultado. Só que ele pegou o livro, avaliou, e quando foi falar, ele disse: nós erramos. Todo mundo ficou preocupado: mas como nós erramos? Depois de um relatório maravilhoso como este, o crescimento fantástico, ele diz: nós erramos. Porque ao invés de gastarmos milhões de dólares com programas para motivar os crentes, nós devíamos gastar muito menos ensinando o crente a ler a Bíblia
de segunda a segunda. Só isso. Quer crescer a igreja? Ensine a Bíblia. Quer crescer a igreja? Leve o povo a ler a Bíblia de segunda a segunda. Fazer devocional, buscar o Senhor. Deus se revela a cada um pela sua palavra. A sua palavra é viva, a palavra é inspirada pelo Espírito, ela traz vida a você. Se vivemos como mortos, é porque não conhecemos a palavra. Nós não precisamos de moletas, nós não precisamos de ficar pendurado em ninguém. Nós podemos e devemos, cada um que conhece a Jesus, buscá-lo de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E buscar ao Senhor é pela palavra. É pela palavra. O seguidor é forte soldado na trincheira de defesa. O discípulo é o soldado invasor na trincheira do inimigo. O seguidor é condicionado pela circunstância. Se a coisa está bem, ele é maravilhosamente bem. Se a coisa está mal, ele já está mal. Ele fica levado pela circunstância. O discípulo se aproveita para exercitar a sua fé. Um discípulo verdadeiro, está mal? Não, Deus está me provando. Isso aí tudo está na mão de Deus. Não importa a circunstância. Cantamos aqui, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me fazes crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam para perto de... Bonito cantar isso, né? É verdade para você? Qual é a tua atitude quando você atravessa os vales? Você diz, glória a Deus, porque eu estou sofrendo, Senhor, agora vou poder crescer. É isso que você faz? Ou você lança-se em desespero, em murmurações, em lamentos? Não é assim? Muitas vezes nós temos hoje uma teologia muito superficial, uma teologia que nos presta a realidade. Nós cantamos uma teologia, mas vivemos uma outra coisa. Aliás, muitas das heresias hoje entram na igreja através de alguns cânticos. Porque os cânticos ficam bombardeando na mente e no coração das pessoas diariamente, semanalmente, aquilo que realmente muitas vezes é uma teologia não verdadeira, não profunda. E nós sabemos que a música, ela primeiramente tem 3 aspectos. Ela com a sua letra ministra a nossa alma. Com a sua melodia, ela ministra o nosso espírito. E com o ritmo, ela ministra o nosso corpo. Quando você canta, na música tem que estar expresso com equilíbrio todos esses 3 aspectos. Senão ela pode criar um conceito errado em seu próprio coração. E vou dizer mais ainda, um povo canta a teologia que vive. Vou dizer novamente, o povo canta a teologia que vive. Eu pergunto, qual é a tua teologia? Qual é o teu conceito? Qual é a tua verdade? O que você tem cantado? Como é que expressa o teu coração? O que você canta expressa a realidade da palavra na sua vida? Igreja é a expressão viva de Cristo, no louvor também, no dia a dia, na expressão com os outros. O seguidor é condicionado pela circunstância, o discípulo as aproveita para exercitar. E por último, o seguidor é valioso. Glória a Deus, meus seguidores, que eles poderão tornar-se um discípulo, mas o discípulo é indispensável. O seguidor é valioso, Deus vai tocar no coração dele, mas aquele que já não é mais seguidor, é discípulo, isso se torna indispensável na igreja do Senhor Jesus. E aqui eu poderia caminhar um pouco mais numa direção, mas eu vejo que o tempo está indo. É uma proposta que eu estou fazendo a vocês, e eu sou pastor. De isso e tudo mais, nós começamos a conversar no final de semana, num seminário de sexta-noite, sábado à tarde, se for necessário, ou sábado de manhã, aliás, se for necessário, sábado à tarde ou à noite, falando sobre vida magistral, vida de vitória, vida de santidade, mas no contexto atual. O que é isso? Como é que eu posso viver no mundo pós-moderno, no mundo de hedonismo, de humanismo, no mundo egoísta?
como é que eu posso viver nesse mundo uma vida magistral, de santidade? Um segredinho para você: Deus não veio só, através de Jesus, salvar a tua alma. Ele veio salvar a sociedade, salvar a sua vida, o seu corpo, todo o seu ser. Ele quer o bem todo do homem. Ele te fez nova criatura para que você possa viver não só a esperança futurística, mas viver a esperança agora, a vida vitoriosa. E dois testemunhos. Primeiro é de uma pessoa, uma doutora, minha amiga. Saímos do culto e ela estava contando uma viagem que ela fez ao Rio de Janeiro e voltou. Ela viu, pastor, vi tanta miséria, tanta coisa, que eu voltei pequenininha e disse: Senhor, ora vem Jesus, Maranata. Eu disse: irmã, não seria melhor dizer: manifeste o teu reino, Senhor? Orar para que Jesus venha, para fugir do problema, é escapismo. Não é essa a oração certa. O que o Senhor Jesus quer que façamos: Senhor, manifeste o teu reino. Aonde tiver um cristão que é discípulo, ali está manifesto o reino de Deus. As coisas são transformadas. A igreja precisa dizer: Senhor Jesus, torna-me cada dia mais uma verdade do teu evangelho, uma verdade de ti aos corações, ao ambiente, mudar circunstância. E o outro é um testemunho de um pastor já falecido, amigo meu também, morreu com 98 anos, com 94 anos de idade, ele abriu a igreja, pastor Antônio Elias, da igreja presbiteriana. E o Antônio Elias, eu fui ficar com ele uma tarde, eu queria estar com aquele homem, que ele é um ícone da igreja presbiteriana, do avivamento que Deus tem feito. E ele contou um episódio, entre muitas coisas que ele me contou, que eu fiquei realmente extasiado. Uma das coisas que ele me contou é o seguinte: falou: pastor, uma certa vez eu encontrei com uma ex-ovelha minha, ele já com 94 anos, a ovelha com 78 anos ou menos. E a ovelha disse para ele: reverendo, o senhor não está por aqui? Pensei que o senhor tinha ido para a glória. Falou a ovelha. Ela disse: minha irmã, vou te dar mais uma pastoral. Aí disse: minha irmã, na glória eu já estou há muito tempo, porque eu vivo nesse mundo, vivo na glória, porque eu vivo em comunhão com Deus, eu vivo no poder do Espírito, eu vivo em obediência a Cristo. Para mim esse mundo é maravilhoso com Jesus. Eu não fui para a eternidade, mas não estou com pressa não. Não fui para a eternidade, mas não estou com pressa não. Quer que me deixe Deus me ficar aqui, porque eu estou tão bem. Paulo dizia: para mim o viver é Cristo, é manifestar teu reino. Isso é reino de Deus, é viver de tamanha forma que eu posso morrer para o mundo e viver para Deus. Para mim, o viver é Cristo. Se eu viver nesse mundo, eu vivo de tamanha forma, como discípulo de Cristo, identificando Jesus, que esse mundo torna-se um gozo para mim. Mas se eu morrer, melhor ainda, porque eu estarei livre de todas as aflições, de todos os ataques e de toda a angústia que Satanás coloca sobre mim. Porque enquanto eu estiver nesse mundo, eu estou sujeito à carne, e a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que não façamos aquilo que realmente é da vontade de Deus. Mas quando Jesus, na primeira experiência sobre qual você tem numa vida cristã, e que tem que ser construída na nossa vida, é sobre o arrependimento. A primeira palavra do Evangelho, as maravilhosas boas novas de Cristo é: arrependam-se. Jesus começou dizendo: arrependam-se. E ele estava falando para religiosos, dizendo: arrependam-se. A segunda palavra é creia. Creia. E foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus é já, mas ainda não. Ele já se manifesta pela igreja, mas ainda não é pleno com Jesus. Ele será pleno quando Jesus voltar. E a palavra para a igreja hoje, a palavra para todos nós hoje é: arrependa-se. 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 A primeira mensagem de João Batista foi: arrependa-se, Mateus 3:2. A primeira mensagem de Jesus Cristo foi: arrependei-vos.
E quando subiu ao céu, o Senhor Jesus ordenou aos discípulos que em seu nome pregasse arrependimento. E quando olhamos para, aí vai alguma coisa a mais que podia falar, mas vai ficar para uma próxima. Quando olhamos para o Salmo 51, tem belas mensagens no Salmo 51, que é o Salmo de arrependimento e de confissão de Davi. Após cometer adultério, após cometer um assassinato, um crime premeditado, ele foi confrontado por Natã, e ele, diante de Deus, se arrepende. E o Salmo 51, maravilhoso, é colocado em 3 etapas: o arrependimento, a confissão, o arrependimento e a busca de Davi de um renovo diante do Senhor. Quando olhamos também para Isaías 6, de 1 a 8, a visão do profeta Isaías, é uma visão maravilhosa, quando ele diz assim: no ano do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono, e ele viu os serafins, querubins, que estavam diante de Deus, e na expressão que ele via a glorificação, exaltando o nome do Senhor, dizendo: Hosana, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Diante da visão de adoração, de louvor, de exaltação a Deus, ele se quebranta e fala: ai de mim, que eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O profeta Isaías. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nesse arrependimento ele diz: eu sou o pecador, ai de mim. Nós não podemos ir diante de Deus, a não ser no arrependimento através de Jesus Cristo. Ele é a nossa passagem para uma vida plena com Deus. E depois de se arrepender, depois de buscar a Deus, ele, depois de se quebrantar, Deus pegou, um anjo veio com uma tenaz, pegou uma brasa do altar e queimou os seus lábios. E com a brasa que queimou seus lábios, seus pecados foram perdoados. E aí ele diz, e o anjo, a voz de Deus foi: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías agora, arrependido, purificado, quebrantado, diante de tudo que viu, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus busca pessoas que possam dizer arrependidamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero convidar você a pensar nisso nessa noite. Vamos ficar de pé. Gostaria que você olhasse o seu coração, a sua mente, a sua alma. Eu não vou convidá-lo para vir à frente, não vou fazer isto. Poderia fazê-lo, mas não vou fazer. Eu acho que o apelo está no seu próprio coração. É agora, diante de Deus, aonde você está. A mensagem de Deus é: arrependam-se. A mensagem de Cristo, no início do ministério, continua a mensagem para nós hoje: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Lembra-te onde caíste e arrependam-se. É a palavra de Apocalipse. Eu tenho contra ti que vosso pecado. E aí diz assim: lembra-te, pois, onde caíste. A igreja de Éfeso, se eu não me engano. E arrependa-te. Faça uma retrospectiva da sua mente e do seu coração. Veja onde você se desviou do Senhor. Veja onde você largou de ser discípulo para ser apenas seguidor. Veja onde você perdeu o alvo. Veja onde você perdeu a motivação. Veja onde você perdeu aquela liberdade de adorar o Senhor. Veja onde você perdeu o primeiro amor. Arrependa-se. Arrependa-se. É a palavra do Senhor nesta noite.